Nós vamos dar continuidade. Na semana passada, nós trabalhamos no capítulo 4 com a pluralidade das existências. Nós falamos sobre reencarnação, justiça de encarnação, reencarnação, encarnação em diferentes mundos, né? Transmigração, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, parecência física e as ideias inatas, né? E terminamos esse capítulo. Nas considerações sobre a pluralidade das existências, quer dizer, as várias existências, né? Que nem todo mundo acredita nisso, né? Então nós trouxemos alguma nota, né? E também de Kardec, que fala sobre essas considerações, né? Não é novo o dogma da reencarnação, nem dissemos ser invenção, né, da doutrina espírita. Foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. Constituindo, assim, uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, né? Portanto, a pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que se origina nas primeiras idades do mundo, em que se conservam no íntimo de muitas pessoas até nossos dias. Muitas pessoas, né, repelem a ideia de reencarnação, pelo motivo de não lhes convir, e que uma existência já está de bom tamanho. Meu sogro mesmo falava assim para mim, assim, eu falava de uma nova existência, eu disse, não, pelo amor de Deus, não quero voltar a pegar enxada de novo, não, sofrer tanto que eu já sofri, né? Mas era difícil para ele entender isso aí. Então, e que não desejam, né, reencarnar uma outra vida, né, semelhante. Até se enfurecem, né, em pensar que tenham que voltar a esta terra. Mas, a propósito, perguntar-lhe se Deus lhe pede o nosso parecer, né, ou se consultou os nossos gostos para regular o universo, estiverem que sofrer ou viver de novo, tornarão a viver a reencarnação novamente, não adiantando aí, né, rebelar-se ou terão que sofrer mais amanhã, sem que para isso Deus tenha que pedir permissão para ele, para a pessoa que não acredita ou não quer. Se não há reencarnação, só há uma existência corporal. Se a nossa existência corporal é única, a alma do homem foi criado, né, por ocasião do seu nascimento. Quer dizer, ele nasceu, a alma foi criada, né? Essa é a teoria. Ao menos que se admita, né, a anterioridade da alma, que ela já veio de reencarnações sucessivas. Então, se nós admitirmos que a alma nasce com o corpo, como que mostra a alma, né, aptidões tão diversas que a gente tem encontrado e vê, né? Aptidões extra-normal, querem muitas crianças em tenra idade. Tem criança superdotada desde pequeno. A gente vê que, como que pode, né, explicar isso? Ou então as ideias inatas, né, que nós vimos aí semana passada. A pessoa vem com aquela intuição assim, já na pessoa. Assim, admitamos que uma série de progressiva existência anterior para cada alma, tudo se explica. É a única forma de se explicar, porque não tem outra explicação, tá? Ao nascerem, trazem os homens intenção do que aprenderam em outras vidas passadas. É a ideia mais lógica, né? Pelo menos que eu entendo e aprendi, né,
e que muita gente não consegue entender. Uma pessoa que foi mal a vida inteira, quer dizer, ele desencarnou, acabou. Não é justo. Não é justo. Então ele tem que passar por várias encarnações para poder resgatar o que ele fez, né? Esse dia a gente estava vendo uma situação, até num programa de um pessoal lá de Cuiabá, uma mulher, um homem que estupou, bateu na mulher, fez isso, fez aquilo, fez tudo e desencarnou. Aí ele volta, bom, como homem ou como mulher? Bom, vai depender. Pode ser que ele volte como mulher para passar todos os problemas que ele causou, para resgatar, sofrer na pele o que ele causou. Talvez ele mesmo possa pedir para passar por isso, ou então pode ser compulsório. Deus pode impor, não, você tem que passar por isso para poder sentir na pele isso aí. Se uma pessoa desencarna em tenra infância, né, por exemplo, quando ainda não puderam fazer nem o bem e nem o mal, e vão para um mundo ditoso, um mundo feliz, né, sem que nada fizeram nessa encarnação. Quer dizer, a criança logo desencarnou, não fez o bem, não fez o mal. Quer dizer, qual é o privilégio, né? Não fez nada para merecê-lo. Por que esse privilégio, por exemplo, de ser isento das tribulações? Quer dizer, a criança não tem que passar por todas aquelas tribulações que ela desencarnou na vida. Tem uma explicação? Tem uma explicação. Merecimento. Talvez faltava aquele pouquinho de vida para completar a sua jornada de evolução. Então, por isso, é a resposta merecimento, né, por vidas passadas e completado o seu tempo de tribulações e aflições nesse planeta. É uma forma que a gente aceita, é uma ideia lógica que se explica muitas vezes. Aqui. Portanto, se reconheçamos que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que se mantém inexplicável, é que ela é altamente consoladora e na mais rigorosa justiça, e que torna ao homem a âncora de salvação que Deus lhe concede. As próprias palavras de Jesus, né, que diz no Evangelho, capítulo 3, versículo 3 a 7, fala disso, né, que Jesus disse para Nicodemo, se um homem não nascer de novo, né, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemo pergunta, mas como que um homem velho pode voltar para o ventre da mãe? Impossível. E Deus, né, responde, o que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. Né? E ele ainda diz, não te admires que eu tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Só para concluir as considerações, né? Nós somos espíritos eternos. Tá? Deus, na sua infinita sabedoria, nos permitiu, né, que tivéssemos vidas sucessivas, várias encarnações, para que nós pudéssemos resgatar, né, os nossos débitos, as nossas dívidas, os nossos erros, as nossas falhas, que são muitas, porque nós erramos todos os dias, acertamos todos os dias, né? Mas nós temos que ter consciência que precisamos, né, fazer uma reforma íntima para que nós possamos sair desse ciclo de reencarnações, né, para quitar nossos débitos. Né? E sermos aí, né, sem exceção, né, dure o tempo que durar, né, se tornarmos espíritos puros e melhores para nós e para nossos semelhantes, para que nós não precisemos mais reencarnar, né? Essa que é a finalidade,
para que nós possamos ir para mundos diferentes, né? Mundos puros, onde nós não precisamos passar por todas essas aflições, né? E tribulações da vida. Tantas aflições que nós passamos, todos os dias nós temos uma coisinha, uma ou outra que às vezes nos magoa, deixa constrangido. Se nós estivermos num mundo melhor, nós não teremos que passar por isso. Então, dando continuidade, né? No capítulo 6, né? Que nós estamos iniciando agora, nós vamos falar dos espíritos errantes. Já falamos tempo atrás aí, mas como nós começamos o livro novamente, né? Na questão 223, Kardec pergunta: a alma reencarna logo após de haver separado do corpo? Desencarnou, já separa imediatamente? Kardec responde: algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades do espírito, sendo seu estado normal, o dos sonâmbulos lúcido entre vós. É como se estivesse sonhando, né? O desencarne dele. Nós ainda temos as dificuldades, as aflições, né? Porque por causa do estado que nós encontramos, do planeta que nós encontramos, né? No mundo de provas e expiações. Na questão 224, o que é a alma no intervalo das encarnações? Gente, todas as pessoas que desencarnam se tornam um espírito errante, tá? Só não os espíritos puros, né, que não são espíritos errantes. O que é a alma no intervalo das encarnações? Isso é o que a gente fala aqui. São espíritos errantes que aspiram a um novo destino, que espera. Letra A. Quanto podem durar esses intervalos? Quando ele desencarna, quanto tempo ele fica como espírito errante? Desde algumas horas até milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Nada é perpétuo, né? Só o espírito que é eterno. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada e purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Erraticidade é quando o espírito, né, desencarna, ele passa para a erraticidade. Letra B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Os espíritos respondem: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de que continuarem os estudos, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Muitos, né, utilizam seu livre-arbítrio para retornar, porque a forma de ele conseguir resgatar os seus débitos, os seus erros, é passando pelo processo da encarnar. Outros não, preferem continuar na erraticidade a fim de estudos, né? Aí Deus permite que haja isso aí. 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade do espírito? Ele se torna inferior? Não, porque desde quando ele desencarna, ele passa para a erraticidade. Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal
quando liberto da matéria. Né? É como trocar uma camisa. Né? Ele desencarnou, né? Só que tem todos os graus, né, de espíritos errantes. 226. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Que nós acabamos de falar, né? Sim, com relação aos que têm que reencarnar. A não ser aqueles espíritos puros, né? Mas aqueles que têm que reencarnar são espíritos errantes. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Estes se encontram no seu estado definitivo. Não tem mais que reencarnar, porque ele não tem que resgatar mais nenhum débito. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, né? Os graus, nós já vimos aqui essa questão dos graus, né? Que eles se encontram, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que purificam. Com relação ao estado em que se acham, pode ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeito, não precisando mais de encarnação. Bem esclarecido, né? A questão dos espíritos errantes. Na questão 227, de que modo instruem os espíritos errantes? De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? Eles respondem, estudam e procuram meio de elevar-se. Observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem discurso dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhe incute ideias que antes não tinham. Quando eles estão na erraticidade, eles aproveitam para prestar atenção nas palestras, nos cultos, nas pessoas que são mais, nos espíritos que são mais elevados, para poderem reencarnar novamente, né, já com ideias diferentes. 228. Conservam os espíritos alguma de suas paixões humanas? A resposta. Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, estes as conservam, pois do contrário, pertenceriam à primeira ordem. É difícil eles conseguir, às vezes eles desencarnam, mas ficam ligados ainda às paixões humanas que deixaram aqui na Terra. A não ser os espíritos puros, não. Os espíritos superiores, mais elevados, né, praticamente eles desencarnam e pegam um rumo que possam elevar-se mais ainda. 229. Por que deixando a Terra não deixam aí os espíritos todas as paixões, uma vez que lhes reconhece os inconvenientes? Se eles desencarnassem, bom, deixou as paixões aqui e vou partir para outra, né? Aí o Espírito responde, vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentam paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como para lhe mostrar o caminho. Muitas vezes ele desencarna, mas não consegue se desligar das paixões aqui da Terra. Não consegue praticamente se desligar do corpo, porque está tão arraigado que... Por isso que a gente vê, às vezes, muitos espíritos inferiores, né, que aparecem, que se torna possessivo para umas pessoas.
230. Na erraticidade, o espírito progride, pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenho de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, a necessidade dele reencarnar é muito grande, porque aqui é que ele vai passar por tudo que ele, vamos dizer, pelos erros que ele cometeu, para sentir, né, na pele, realmente, por todas as vicissitudes que ele teria que passar. 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Os espíritos respondem, mais ou menos, conforme os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando para ele, né, uma punição. Pode os espíritos errantes ir a todos os mundos? Nós não somos privilegiados que existe só a Terra como planeta, só esse mundo, né? Existem muitos mundos, né, que eles podem ir. Conforme, eles respondem, conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a um outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, na qualidade de estrangeiros. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los onde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-lo mais tarde. Muitas vezes você vai, como se fosse, você viajasse para um país muito bom, por exemplo, um país que seja tudo perfeito, né? Puxa vida, dá vontade de vir para esse país, né? Aquela vontade de louco, puxa, aqui tudo funciona, tudo é perfeito. É a mesma coisa, muitas vezes você pode ir como estrangeiro a um outro mundo e ver como é a perfeição, como tudo funciona, tudo com amor, com muita dedicação de todos, a fraternidade, né? Muita caridade. Então a gente vê, pois dá vontade de ir para aquele planeta, aquele outro mundo. Então é isso que alguns, né, na qualidade de estrangeiro, pode ir. 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, fazem-no frequentemente, a fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Muitos, né, vão aos mundos inferiores, né, pelo clamor, pelo pedido de muitos que estão em mundos bem inferior, para resgatá-lo, talvez, para dar uma oportunidade. Os mensageiros espirituais vão até determinados mundos para resgatar, principalmente no Vale do Suicida, né? Onde muitos pedem por socorro, né? Então, esses espíritos, né, eles sempre descem, fazem sempre essa busca pelos espíritos que pedem socorro para poder melhorar-se. Nós vamos encerrar por aqui, vamos parar aqui no mundo transitório, né, que também é muito interessante, e vamos passar para o estudo do Evangelho agora.